Estamos aqui com o professor Guilherme Scalza, de Vitória, Espírito Santo. Isso aí. Queria trazer um insight para a galera que está nos vendo aí, do seu dia a dia clínico. Então, para a gente abordar um pouquinho da questão do fluxo digital, você usa ali bastante, o que isso melhorou na tua gestão ali, nos teus negócios? Realmente fez a diferença? Esse investimento foi super positivo logo a curto prazo? Então, é um investimento que faz a diferença e você vai sentindo isso ao longo do prazo, vamos dizer assim, né? Digo que no início tem sim uma curva de aprendizado, não é tão simples, né? A gente precisa de treinamento, precisa de errar algumas vezes para de fato no final, com o passar do tempo a gente vai ficando mais assertivo, né? E a gente consegue trazer isso tanto para a parte cirúrgica quanto para a resolução protética, né? Com esse fluxo de trabalho que a gente consegue prever talvez o final da cirurgia, o final do procedimento, antes mesmo da gente intervir, né, no nosso paciente. Eu acho que isso é bem legal. É uma ferramenta de comunicação bem valiosa. Quando você fala que traz para a parte cirúrgica, estamos falando de guias, esse fluxo digital ele me ajuda como na parte cirúrgica? Então, a gente pode utilizar o digital de diferentes maneiras, né? A gente pode trabalhar desde a cirurgia guiada, que é o mais conhecido, talvez mais convencional, mas a gente também pode treinar nossa própria cirurgia, no sentido de fazer um protótipo e tentar simular aquela instalação daquele implante naquela posição para já visualizar ou antever alguma dificuldade que a gente teria no procedimento cirúrgico. Então, o digital acho que avança, né, nesse sentido aí e a gente consegue ser mais previsível e mais, de fato, assertivo nos nossos procedimentos. Melhorando o pós-operatório, às vezes pacientes que às vezes precisam de uma cirurgia mais rápida, tem algum problema cardíaco ali, eu consigo desenrolar melhor com o fluxo digital? Isso é uma verdade? Perfeito, isso aí sem dúvida, né, é uma coisa que de fato acontece, né? A gente tem uma cirurgia menos invasiva, uma cirurgia mais limpa, vamos dizer assim. E quando a gente traz essa parte do digital, eu acho até para a parte da docência, na parte de ensino, fica muito fácil também a gente conseguir comunicar com os nossos alunos, com aqueles recém-formados, ou o profissional que está iniciando, né, dando os seus primeiros passos. Acho que é bem legal a gente materializar aquilo ali, conseguir visualizar antes mesmo de começar a fazer nossos procedimentos cirúrgicos. Essa curva de aprendizado depende de cada pessoa, mas você consegue me dar uma média? Putz, Fê, eu acho que em 3, 4 meses eu consigo entender bem esse processo. Que média? Qual que foi a tua experiência? Então, o que acontece? Eu acho que hoje a gente está numa situação que a gente tem profissionais com experiência clínica muito boa, mas que não tem tanto apelo pelo digital. E do outro lado a gente tem os profissionais mais novos que têm muita facilidade com o digital, mas não tem tanta experiência cirúrgica. Eu acho que o legal é a gente conseguir hoje unir esses dois mundos aí. Vai demorar um pouco para aquele profissional que está começando a ter essa experiência. De fato, talvez aquele mais experiente nem tenha tanta vontade de entrar nesse mundo digital. Mas de fato é uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Eu acho que com o tempo, eu acho que quando a gente conseguir, né, unir esse profissional mais novo com aquele que tem mais experiência, eu acho que é a melhor forma de a gente encontrar esse meio do caminho e chegar mais rápido nesse lugar mais seguro. A Titânio dá capacitações, né, pra gente entrar nesse fluxo ali, às vezes de dias, de fim de semana, enfim. Isso você passa para os teus alunos também, ali, essa realidade. Tem alunos, às vezes, de 20 e poucos anos ali, que estão na especialização, falam, não, professor, eu vou querer uma técnica híbrida, eu vou querer moldar, porque meu pai já faz isso e dá certo. Como que você lida com essa situação que às vezes o pai é dentista, não entra pro fluxo, e o aluno tá passando com você e você fala, pô, galera, agora o fluxo é uma grande realidade. Como que você lida com isso? Então, é difícil assim, porque o que acontece? Às vezes a gente divulga nossos cursos como tendo fluxo digital. A gente tem aquele profissional mais novo que já quer entrar totalmente no digital, só que ele entra também com medo, por quê? Será que ele vai ter, de fato, a realidade dele vai ser aquele mundo digital, mediante investimentos maiores e etc. Então, mesmo aquele que tem essa facilidade do digital, ele tem aquela preocupação ainda de, pelo menos nesse início, de conhecer também o analógico. Então, quando a gente divulga muito, faz esse apelo muito mais forte pelo virtual, pelo digital, a gente tem esse receio desse profissional, ainda mesmo sendo novo, que ele quer, beleza, Guilherme, eu entendo que o digital é o caminho, mas na minha clínica ainda não é a minha realidade, eu vou chegar lá em algum momento, mas eu preciso de dominar também o analógico. Então a gente caminha hoje, né, no fluxo híbrido ali, né, trabalhando no analógico, digital, e eu digo assim que tento, né, quebrar alguns paradigmas no sentido de mostrar para esses profissionais mais novos que o digital é muito mais conhecer e entender do que investir. Investir seria o último passo, né? Depois que você já rompeu algumas barreiras, aí eu acho que aí de fato vale a pena você fazer esse investimento. Obter conhecimento, então, é a primeira etapa fundamental para o digital. Perfeito. Falando de materiais, então quando eu confecciono ali um implante, vamos falar de um unitário, ali numa região estética, o que a gente pode trabalhar melhor, que estrutura a gente pode trabalhar melhor ali para esse paciente sair feliz da minha clínica? Trabalhamos direto com cerâmica, você tem alguma dica de ouro ali para
num 11 ali que a gente perde, por exemplo, num trauma? Então, a gente tem um protocolo de trabalho, né, que é um protocolo que eu gosto bastante de trabalhar. Eu costumo associar materiais diferentes. Eu acho que um só material restaurador não nos consegue trazer um resultado otimizado. Então, eu acho que a gente tem diferentes materiais cerâmicos, né? A gente tem cerâmicas com biocompatibilidade, então com maior resistência, que poderia ficar ali numa subestrutura ou numa estrutura mais interna. E a gente tem cerâmicas vítreas, né, com mais conteúdo vítreo, que a gente não tem tanta biocompatibilidade, mas a gente tem uma estética elevada. Então a gente consegue associar. Geralmente eu gosto bastante de trabalhar com zircônias sobre os meus links, e sobre essa zircônia, então, eu estou cimentando aí uma coroa mais vítrea, seja uma leucita, um de silicato, que eu acho que eu vou conseguir chegar no resultado bom esteticamente e com um material que tem uma biocompatibilidade que vai garantir a estabilidade dos meus tecidos periimplantares. Você comunica isso para o teu paciente? Às vezes, a gente vai trabalhar com uma zircônia, vai ser branco essa região aqui de componente. Você chega a mostrar, essa comunicação você faz aberta ali? Ou é do seu dia a dia, já está no automático? É quase no automático, mas eu costumo mostrar, né, tanto pro paciente, até mesmo nas nossas aulas. E pelo fato de ser professor, facilita. Porque a gente tem bastante foto, tem bastante caso, então a gente consegue explicar a diferença de um, né, e de outro. E juntando, né, com um pouco de ciência também, mesmo que de forma mais, né, mais direta, mais clara, mais leiga, assim, mostrar por que usar um material, né, ou associar materiais ali para a gente chegar num resultado, sendo que esse caminho, de fato, às vezes fica um pouco mais caro, o investimento é um pouco maior, né, inevitavelmente. E há muitas trocas às vezes, então a gente está às vezes com um componente mais metálico, o paciente por algum motivo vê isso, visualiza isso, os pacientes mais críticos, e ele te procura por uma questão estética. Você recebe muito esse tipo de paciente, de trocas ou trabalhos que talvez não foram um sucesso? É uma realidade hoje. É de fato uma realidade. O apelo estético hoje está muito grande, né? Aquele caso que o paciente tinha aquele acinzentamento no tecido gengival, ele já não aceita mais tão legal. E às vezes ele procura um retrabalho, né, ou a correção daquela situação pelo aquele acinzentamento. Às vezes a coroa está bem posicionada, a coroa está legal, mas aquela estética na gengiva ali é o que de fato incomoda. E a gente vai avaliar se mantém aquele implante, se não mantém, se a gente consegue somente recuperar ou melhorar aquela posição com técnicas de enxertia, se de fato a gente tem que remover aquele implante, porque de fato, né, ele está mal posicionado, e naquela situação a gente não vai conseguir, né, um bom resultado e, né, com longevidade ali para... Você acha que os especialistas às vezes estão se preocupando mais na quantidade? Pô, vamos colocar implante aí que agora, já há 10 anos já era a hora, agora aumentou mais a demanda, e às vezes tem essa carência dessa questão periodontal, assim, você pega alguns retrabalhos nessa questão, assim, acinzentamento, o paciente já saca ali que tem coisa melhor, material melhor, porque não dá pra ver, né? Muitas questões invisíveis, entrar em componentes, em questões, assim, o paciente é leigo. Como que você mantém essa ética também, nesse dia a dia ali? É um trabalho, né, que de fato o paciente tem que confiar, né, no profissional que ele tá procurando ali. E existe sim esse apelo, né, hoje de procurar, de ter esse resultado um pouco mais satisfatório. Eu acho que o especialista, de fato, ele tem essa preocupação, né, mesmo quando ele não consegue atingir aquele objetivo, ele vai procurar, né, pessoas ou profissionais que vão auxiliá-los a chegar naquela posição, naquele resultado legal. O problema é que eu acho que o implante dá muito certo. E aí tem muito aventureiro no meio do caminho. Né, e o implante, eu falo assim, o implante é muito fácil de fazer, só que o implante de fato bem feito e bem reabilitado não é tão fácil assim. Então o problema é esse implante que é muito fácil de fazer, que chega a ter esses resultados que não é tão interessante. A gente tem que nos faz aí ter novas, né, abordagens para estar fazendo essas correções. Você acredita que o graduando ali está procurando a nossa especialização de implante igual a 10 anos atrás, visando essa questão, às vezes, da questão financeira? Porque quando a gente fala de implante, a gente vê também uma questão financeira agregada. Ou às vezes você acha que há um pezinho para trás por causa da harmonização? Você acha que o mercado mudou um pouquinho? O mercado mudou, mas hoje essa questão periodontal, né, abraçou mais a implantodontia, né? Vou dizer que há alguns anos atrás eu acho que o implante era mais situado no setor cirúrgico, bucomaxilofacial, então era mais pancadaria para colocar o parafuso, né? Hoje os instrumentais, a técnica é totalmente diferente, né, a forma de trabalhar. Mas tem sim esse apelo, né, essa questão financeira aí que de fato é relevante, né, todo mundo tem que viver, tem que fazer suas coisas assim. Mas eu acho que essa entrega aí é o que, né, que faz diferença a longo prazo. Faz a diferença a longo prazo, certeza. E o caminho curto nem sempre é o melhor, ele é o mais fácil, mas não é o que vai te entregar a melhor técnica, a melhor experiência, não é esse o caminho.
Valeu, professor. Obrigado aí pelas dicas.